Muito bem, pessoal, vamos iniciar, dar continuidade, né, à nossa aula de geometria analítica, falando sobre distância entre dois pontos num determinado plano cartesiano. Então, se eu tenho aqui, lembrando que eu tenho aqui um ponto A, um ponto B, e ele tem as suas coordenadas, né? Então, as suas coordenadas, a coordenada desse ponto A é determinada por um x do ponto e um y do ponto. E o do ponto B também é determinado por um x do ponto e um y do ponto. A distância entre o ponto A e o ponto B, a distância entre A e B, ela pode ser determinada através das suas coordenadas. Muito bem. Vamos lá. Quais são as coordenadas do ponto A? Eu tenho x do ponto que vale 1 e do y do ponto que vale 2. Quais são as coordenadas aqui do meu ponto B? Tem um valor de x do ponto que vale 6, um y do ponto que vale 2. Notem que os valores de y são iguais, ou seja, essa reta está paralela ao eixo das abscissas ou ao meu eixo x. Então, a distância entre esses dois pontos, entre A e B, vai ser igual ao módulo da diferença, né, entre esses dois pontos. Como é módulo, e como é distância eu vou considerar apenas valores positivos, tanto faz calcular x de A menos x de B ou x de B menos x de A. Mas a gente costuma calcular distâncias através da diferença do maior valor para o menor valor, né? Então vamos lá. Então eu tenho aqui, como ela é paralela, só retomando ao eixo das abscissas, eu vou considerar apenas os valores de x. Então tenho x do ponto A, né? Ou ponto B, que é o maior, vamos lá, menos o x do ponto A. Então essa distância vai ser igual ao meu x do ponto P, 6, menos ao x do A, que vale 1. Isso daqui vai ser 5. Vale 5 unidades. Indo aqui para baixo, novamente uma reta paralela ao eixo das abscissas. Então, consequentemente, o meu ponto C, ele possui pontos coordenados de x, né? Menos 7, y menos 2. Meu ponto D, coordenadas de x menos 3, y menos 2. Como ela é paralela ao eixo das abscissas, ao eixo x, meus valores de y, né, serão iguais. Então, qual vai ser a distância entre o ponto C e o ponto D? Ele vai ser igual ao meu x do ponto D menos, que é o maior valor, né? Notem que sempre que eu vou me deslocando no eixo x para a esquerda, então os menores serão os meus valores, x de D menos x de C. Esse valor vai ser igual ao módulo, que será igual a menos 3 menos 7. Vai ser igual a menos 3, módulo é menos 3 mais 7, vai ser igual a 4 unidades. Muito bem. A gente viu aqui um primeiro caso em que a minha reta, né, ou a distância, a minha reta, ela está paralela ao eixo das abscissas, ou do meu eixo x. Agora vamos a um segundo caso em que a minha reta, ela está paralela ao eixo das coordenadas, ou ao meu eixo y. Muito bem. Então, parei no meu ponto D, então E e F. Meu ponto E tem um x do ponto, y do ponto, e meu ponto F também tem um x do ponto e um y do ponto. Qual vai ser a minha coordenada de E? Meu x do ponto é menos 4, y do ponto é 5. E meu ponto F? Meu x do ponto é menos 4, meu y do ponto é 1. Notem que, como o valor de x é igual para os dois pontos, quer dizer que essa reta ela é paralela ao eixo das ordenadas ou do eixo y. Então, calculando,
a distância entre o ponto E a F, eu vou considerar apenas os valores de y, certo? Já que ela é paralela ao eixo das ordenadas. Então, tenho a distância, no caso, YE menos y do ponto F, módulo, né? Então, isso vai ser igual a y de E, 5, menos y de F, que é 1. Isso aqui é igual a 4 unidades. Vindo aqui para o quarto quadrante, tem um ponto G e um ponto H. O meu ponto G tem coordenada x do ponto 3, y do ponto menos 1. O meu ponto H tem coordenada x do ponto 3 e y do ponto menos 5. Então, eu vou, como os valores de x são iguais, ou seja, ela é paralela ao eixo das ordenadas ou ao eixo y, eu vou considerar apenas, para calcular a distância entre o ponto G e o ponto H, apenas os valores de y. Então, a distância de G e H é igual ao módulo de quem? De y de G menos do ponto G, né? Menos o y do ponto H. Então, isso aqui vai ser igual. Quem é o y de G? Menos 1. Menos 1. Menos o y de H, que é menos 5. Menos 5. Isso aqui vai ser igual. Tá? Bom, probleminha aqui. Deixa eu voltar um pouco. Aqui. Vamos lá. Não sei o que houve aqui. Eita. Tá. Vai dar certo agora. Aqui, menos 1. Um delay, não sei porquê. Mais 5. Vamos ver se vai dar aqui, ó. Deu. Isso aqui vai ser igual. Se eu voltar aqui, deu um problema no final do vídeo. Vai ser igual. Deixa eu fazer com o mouse aqui. A menos 1 mais 5 a 4 unidades. Então a gente encerra aí esse primeiro vídeo falando sobre dois casos, né, de como se encontrar a distância entre dois pontos usando os eixos, os pontos coordenados no meu plano cartesiano. No primeiro caso, as retas elas são paralelas ao eixo x, o eixo das abscissas, né? Temos aqui duas retas. E o segundo caso, na qual as retas elas são paralelas ao eixo y, o eixo das ordenadas. No próximo caso, a gente vai ver um caso em que essas retas elas não são paralelas ao eixo x ou ao eixo y. Elas possuem uma determinada inclinação, mas fica para um próximo vídeo. Tá, ok?